O estudo das vanguardas, sim, é um estudo que já tem várias décadas. Ou seja, e Viviana, num primeiro capítulo do livro dela, o que faz é, por dizer assim, fazer um estado da questão do estudo das vanguardas em geral, tanto europeias quanto latino-americanas e, portanto, também hispano-americanas. Não está aí a grande contribuição do texto de Viviana Gelado. Aí o que vocês têm é um grande resumão das posturas básicas sobre as vanguardas, do problema de se são vanguardas ou são modernizações da literatura, do problema estético da ruptura e da transgressão, dos recursos retóricos e de combate da vanguarda, do vínculo das vanguardas com o discurso político, da rejeição da vanguarda ao realismo do século XIX, a arte e a literatura burguesa, enfim, toda una serie de cosas que con una posición u otra o en diferentes grados, muchos autores trabajan. Na verdade, a contribuição importante do texto de Viviana Gelado está na ideia de que na América Latina esta questão de vanguarda versus modernização, de vanguarda versus modernismo, precisa ser reformulada em outros termos. Concretamente, para Viviana Gelado, a chave é que o discurso vanguardista na América Latina o que faz é retomar, relevar e aproveitar o discurso cultural. Por isso é a vanguarda como discurso cultural. Por exemplo, se a gente pensa no cubismo de Picasso, as senhorinas de Avignon, se vocês vão ver que essa pintura tem uma semelhança em algumas coisas visuais, em alguns procedimentos de construção da imagem, com o que são muitas das máscaras africanas que estavam nos diversos museus, o Trocadero, etc., dos museus de Paris. Em outras palavras, todas as vanguardas têm um vínculo, e isto sí diz Viviana, porque não é a única que fala, mas estético, com a ideia do primitivismo. Ou seja, com a recuperação de uma arte que se pressupõe alheia à instituição e à tradição europeia e que teria, por dizer assim, um vínculo com a vida diferente daquela arte ocidental, no sentido de que ese vínculo con la vida estaría primero vinculado ao valor sacro, religioso da arte, e em segundo lugar, uma arte não contaminada pelo mercado. Então, o vínculo com o primitivismo das vanguardas é um vínculo que, de alguma forma, se relaciona tanto com as culturas africanas, como, en algún sentido también, con culturas originarias de América antes de llegar a los europeos, o sea, precolombianas, ¿sí? A grande novedade de Gelado, que o que pelo menos eu entendo do texto dela, e que eu acho que isso vai se entendendo aos poucos, é que essa recuperação, esse primitivismo, não é una recuperación meramente en términos de ruptura estética. Ese primitivismo no es meramente una recuperación en términos de cultura, de formas, de retórica, hoje o que seria, se vocês quiserem, a factura da arte. Essa recuperação é um discurso, em primeiro lugar, no caso da América Latina. Un discurso que significa? Bom, significa que no es apenas una enunciación artista por artista. Es una construcción más o menos coherente que está diciendo alguna otra cosa por fuera da arte. En otras palabras, que as vanguardas construyen un discurso cultural que operaría dentro de las vanguardas de América Latina de forma, si vocês quiserem, análoga ou complementar a todo discurso político que tem as vanguardas e que está fartamente estudado. Ou seja, o vínculo com o socialismo, com o Partido Comunista, com os movimentos coletivistas, etc. Na verdade, se eu não estou entendendo mal Gelado, o que diz Viviana é que a grande
operação política das vanguardas na América Latina é associar modernismo à cultura. É associar modernidade à cultura. Com o qual alguém poderia pensar, mas está fazendo a mesma coisa que Octavio Paz, quando fala da recuperação da tradição ou da modificação da tradição desde o presente. Tem um vínculo, sim, mas não é a mesma coisa. O que diz Viviana Gelado, basicamente, é que o discurso cultural está atravessado pela política, mas e funciona politicamente muito melhor do que o próprio discurso político tradicional das vanguardas vinculado à reivindicação de operários, trabalhadores, Partido Comunista, etc. Nessa reivindicação das vanguardas como discurso cultural, e esta é a virtude da interpretação de Gelado, um Borges e um Maples Arce, um José Carlos Mariátegui e um Osvaldo ou um Mário de Andrade trabalham juntos. Porque geralmente, se eu foco as vanguardas no que tem a ver com seu discurso político, não posso colocar no mesmo estrutura, na mesma teoria de entendimento, um grupo elitista de Buenos Aires, como a revista Martín Fierro ou a revista Prisma, um grupo claramente feito por autores, representantes de clases poderosas y sin ningún vínculo con la revolución ni con las clases populares, como son Borges, Oliverio Girondo, etcétera, etcétera, con un cara como José Carlos Mariátegui, que está claramente vinculado al Partido Comunista, que tiene una revista como Amauta que baixa línea en relación con o aparato da política no Perú, o con un Maples Arce, o con un Rivera, que colaboran directamente con o gobierno de Obregón na Revolución Mexicana. Parecería ser, nesse ponto, que si eu destaco as vanguardas no que tem de discurso estrictamente político, ou seja, político partidario, estou me referindo claramente, discurso ideológico, as vanguardas na América Latina são muito diferentes. Ainda mais, é difícil observar que todas as vanguardas sejam, por dizer assim, coherentes, incluso en términos de dizer rupturistas, vanguardas ou meramente modernizadoras, que tentan entrar no círculo da instituição literária. Essa divisão entre vanguardas e modernizações, que é a diferenciação de Peter Burger, não funciona bem na América Latina. E esta é a conclusão mais interessante de Viviana Gelado. Que não é a mesma coisa o movimento estridentista no México que o surrealismo. Que não é a mesma coisa a revista Prisma ou a revista Martín Fierro ou o ultraísmo no Río da Prata que o ultraísmo na Espanha. Por quê? Bom, porque o ponto-chave disto seria que todas estas, entre aspas, vanguardas, y digo entre aspas porque no quiero utilizar a denominación de Peter Burger, que es muy específica. Para él, y vanguardas son aquellos movimientos que lutan contra la institución literaria, que hacen una ruptura con la institución literaria. Esta ruptura con la institución literaria no es tan verificable en América Latina, mas lo que sí es verificable es que todas esas vanguardas se apropian do discurso vanguardista y en vez de hacer un discurso ideologizante, entran ao discurso ideologizante vía o discurso cultural. Y entonces vocês aí sí tem que un Borges recupera o popular nas vanguardas. Recupera o popular no Martín Fierro, na linguagem, nas diferentes formas de se apropiar da literatura argentina. Da mesma forma que se apropria do popular Maples Arce, da mesma forma que se apropria do popular Mariátegui e cada uma das vanguardas. Em outras palavras, a recuperação do popular é a chave de que as vanguardas funcionam não como um discurso ideológico político, mas como um discurso cultural que sí, obviamente, tem derivações políticas.
Sí, obviamente tem derivações ideológicas, mas en esa recuperación do popular traccionan todo aquilo que provinha da tradição letrada do século XIX e também da tradição oral, da alteridade do século XIX. Não sei se sou claro o que estou dizendo. A ver, vejam bem, denominar a arte africana como primitivismo é uma visão claramente eurocêntrica. Já desde o nome, dizer primitivismo é dizer, é uma arte primigênia, primitiva, está atrás, vem antes do que a nossa, não avançou até a nossa, se entende? A recuperação da arte africana como primitivismo é uma visão claramente europeia. A recuperação de artes precolombianas, como faziam alguns franceses quando foram a México, ¿sí? Como formas originais, formas primitivas, formas antigas, é uma visão também eurocêntrica. Ora, as vanguardas hispano-americanas me dá a sensação de que não recuperam esta questão do primitivo ou do original. As vanguardas hispano-americanas, se são um discurso cultural, como propõe Gelado, o que recuperam é o popular. Claro que o popular carrega estas questões prévias à modernização. Carrega estos valores orais previos a cidade letrada, carrega esos valores que os europeos hayan primitivos. Porém, não são recuperados em termos de primitivo, são recuperados em termos de uma coisa presente, de uma coisa contemporânea às vanguardias e de uma coisa que é parte do hálito vital da vanguarda na América Latina. Em outras palavras, vean bien, cuando las vanguardias en América Latina se proponen cómo utilizar a lengua, no están recorriendo a una lengua morta, están recurriendo a lengua popular, a lengua que falan las personas aquí, que obviamente está, entre aspas, vinculada a todo ese proceso cultural que sí tiene a ver con el primitivismo desde el punto de vista europeo, mas también tiene a ver con la inmigración, con la diversidad, con a recuperação do universo precolombiano, com os factores religiosos, com a anulação, digamos, da oralidade. Ela falou uma coisa, uma frase, ela disse, donde la crítica sigue leyendo uma experimentação poética, é mais que isso. Ela falando sobre a poesia do Nicolas Guilhem. Então, exatamente. Onde a crítica literária lê isso, né, lê só uma experimentação, é outra coisa, é muito mais do que isso, é além disso. Exatamente. Isso tem a ver com o problema de negritude, negrismo. Ou seja, se eu estou tomando isso meramente como um exotismo, a maneira romântica em que, sei lá, se tomavam os índios como no Guarani, entendeu? Se estou tomando isso de uma forma exótica, como tal vez toma Lugones o Gaucho, algo que desapareceu, ou estou tomando isso no presente. Ou seja, não é só experimentação literária. É um discurso que, através da cultura, faz política. Não sei se se entende. Que se apropria dessa política e que reconhece, perdão, que se apropria dessa cultura e que reconhece um componente vivo, no primitivo, no antigo, nessa escrita, ¿se entende? O Guillén no experimenta con a linguagem apenas. Reescreve a linguagem. Utiliza uma linguagem que está viva, ¿se entende? O negrismo que levanta é a questão de ¿qué pasa con las culturas negras? ¿Son una contribución o son nosa cultura? Porque este es un grande problema. Vean bien que todos esos modelos de inclusión tienen a ver con la idea de, hizo a leio, mas está contribuyendo para o noso, como si no fuese o noso. ¿Se entiende?
Por isso, eu diria que a Viviana, quando trabalha esta ideia de poéticas da transgressão, o que está dizendo é o discurso cultural das vanguardas transgride, atravessa, não se apropria em termos de contribuição para uma experimentação literária do negro, do índio, do popular, etc. Não, não. Não é uma apropriação em termos meramente de exercício literário. É a manifestação, a posta em prática de tudo isso como um universo cultural diferente. E isso é um discurso político. Sim? Uhum. Ela diz também que, em determinado momento, que essa vanguarda ela não acata a figuração, né? Ela rompe com a linguagem, ela vai além. Rompe con la linguagem apenas. Que claramente rompe con a linguagem no que se considera a linguagem. Ou seja, vejam bem, no que se considera a linguagem do ponto de vista europeu, eurocêntrico e concretamente burguês. Ou seja, Sim. a ver, vamos colocar desta forma. Quando alguém faz uma revista mural, ¿sí? Está levando a linguagem poética ao nível do discurso publicitário. Quando você inclui num manifesto imagens, desenhos, ¿sí? Ou até performance, você está dizendo a linguagem verbal não é isso só a literatura. A literatura é uma produção de linguagens em geral, é uma prática semiótica que excede a linguagem verbal. Se alguém quiser dizer para os vanguardistas que fazer literatura é meramente usar a palavra, os vanguardistas vão dizer, sim, isso é literatura burguesa, porque o que eu faço é arte. Ou seja, está para além do uso da palavra. Literatura, pintura, música, escultura e toda prática cultural, inclusive ritos religiosos. Se entende? Então, não é meramente uma experimentação, nem é meramente uma outra forma de fazer literatura. Trata-se de dizer, este é o meu, a minha leitura de Viana Gelado, tá? Porque muitos autores dizem, claro, as vanguardas reagem à arte burguesa do século XIX e, portanto, juntam arte e vida. Então, fazer literatura, fazer arte, fazer tudo isso é incluir a prática estética em uma praxis vital e, portanto, em uma praxis política. Sim? Ora, o que isso dizem muitos, o que eu acho que está no nó da argumentação da Viviana é que isso na América Latina não se faz meramente em termos, se vocês quiserem, programáticos. Isso se faz a partir de um sustento. E esse sustento é a utilização do sustento cultural como base principal para dizer essa arte burguesa do século XIX não é nossa. Nossa arte, por isso é que é tão importante o problema de identidade nas vanguardas da América Latina. Por isso é que um mexicano cosmopolita coloca viva o molho de guajolote em um manifesto. Como se entende essa questão de, por um lado, somos cosmopolitas e, por outro lado, fazemos referências permanentes ao local? Como se entende esta questão de Martín Fierro é uma revista de vanguarda claramente cosmopolita e tem um título que remete a um poema gauchesco do século XIX. Entende? Ou seja, em outras palavras, cosmopolitismo não está oposto a localismo nas vanguardas. Quando você lê a coisa em termos de Viviana Gelado. Se você lê as vanguardas em termos de outros autores, cosmopolitismo é contrário a localismo. No entanto, quando você entende as vanguardas como um discurso, ou seja, como a construção de um discurso cultural, você observa claramente que cosmopolitismo e localismo vão juntos. Que cosmopolitismo tem a ver com esta ideia de alguma forma, talvez como decía Borges, como não temos tradição, podemos aspirar a todas as tradições do planeta. Nós, portanto, somos mais cosmopolitas que um galego, que um francês ou que um inglês.
e até que un napolitano o un italiano, porque eles, sendo europeos, se reconhecem na cultura da sua região. Nós não temos nenhuma, portanto podemos aspirar a todas. Aspirar a todas é a mesma coisa que dizer, estamos inventando nossa própria tradição. Mas essa invenção da tradição, essa própria invenção da tradição e da cultura, não se faz do nada, não se faz de zero. Se faz graças a que, de alguma forma, nas vanguardas, existe esta necessidade de quebrar com a arte do museu, de quebrar com a arte da academia. E quando você tira a arte do museu e da academia, o que você observa é a rua. O que você observa é a vida popular, ou como se diria, o ingenio inagotável da vida popular. Quando você quer fazer uma piada, não pensa em Aristófanes, pensa no cara que está aqui falando do meu lado, aproveitando a linguagem de uma forma mais vital que qualquer outro, fazendo música com as palavras, como no caso de Guillén, ou fazendo metáforas muito melhores que qualquer metáfora de Vicente Huidobro com o criacionismo. De fato, vean bien que Huidobro tem un vínculo importantísimo con las vanguardas, eso lo deben ter visto con Rafael, y no apenas hizo, el propio Huidobro, que era chileno, él siempre menciona que, digo, él se aproxima das vanguardas, en parte también olhando con que o universo da linguagem criadora que ele quer para as vanguardas está vinculado con la idea de linguagem criadora do mundo precolombiano. O sea, en un mundo premoderno, a linguagem não é meramente performativa. A linguagem cria as coisas. En otras palabras, es una linguagem vinculada con la idea do mágico. Por eso para Huidobro decía, o pior enemigo da poesía é o poema. Cuando un escritor quiere escribir un poema, escribe una merda. Na verdade, o que tem que pensar un escritor não é en escrever un poema, é que o que escreve crie algo que não seja um poema. Crie uma outra realidade.